Olá, gente, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Nós estamos iniciando agora mais uma videoaula, dando sequência ao cronograma de aulas da semana. Hoje teremos aula de matemática e ciências. Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estudar divisor com dois algarismos. Na aula passada, nós estudamos divisão apenas com um divisor, um algarismo, né? E agora nós vamos estudar o divisor com dois algarismos. Para a gente entender um pouco como é e a gente pode realizar uma operação como essa, com o divisor com dois algarismos, eu trouxe para vocês dois exemplos. Esse exemplo aqui, vocês vão encontrar no módulo de vocês, na página 136, onde nós iniciamos o estudo desse tema. E esse exemplo de módulo B foi um exemplo extra que eu criei para mostrar a vocês. E independente do valor a ser dividido, o procedimento utilizado para a realização da divisão é o mesmo. Vamos lá. Aqui nós temos o algarismo da unidade, o da dezena e o da centena. Aqui nós temos o algarismo da unidade, o da dezena e o da centena. Só para lembrar, diferente das operações de adição, multiplicação e subtração, nós, na divisão, não iniciamos pelo algarismo de menor valor, pela unidade. Ao contrário disso, nós vamos iniciar sempre pelo algarismo de maior valor, ou seja, se for centena, unidade de milhar, enfim. Nessa situação, nós vamos iniciar pelas centenas, certo? E aqui nós temos 696 dividido por 12. Para eu saber quanto é 696 dividido por 12, eu não preciso de imediato querer dividir o valor todo. Vou considerando o algoritmo. Eu não posso dividir 6 por 12. É isso? Aí boto um zerinho aqui, ó. Posso colocar ou não um zero aqui, mas eu vou colocar. Aí, boto um zero aqui, aí baixo 6. E vou pegar esse 9 e vou baixar também. Então, agora eu vou dividir 69 por 12. Dividindo 69 por 12, eu vou colocar o valor aproximado, mais próximo, que é o 5. Porque 5 vezes 12 vai dar 60. Para 69, né? Vai dar 60. Aí vai restar 9. Como eu não posso dividir o 9 por 12, eu fecho a minha continha aqui. Certo? Vamos agora observar esse outro exemplo. Aqui eu tenho um outro exemplo. Certo? Eu quero saber quanto é 444 dividido por 22. Para isso, eu vou seguir o mesmo procedimento que eu segui para resolver o exemplo A. Certo? Vamos lá. Como eu não posso dividir 4 por 22, eu faço a mesma coisa. Coloco o zero aqui. Pego esse 4, baixo aqui e baixo o próximo 4. Daí eu vou dividir 44 por 22, que vai dar 2. Não é isso? Porque 2 vezes 22 é igual a 44. Menos 44 é o zero. Aí vai baixar o próximo 4. Como eu não posso dividir 4 por 22, eu fecho a conta. Lembrando, e aqui nós não podemos esquecer o nome dos fatores. Esse daqui é o divisor. Esse daqui é o quociente. Certo? Esse daqui é o quociente. Esse daqui é o resto. E esse daqui é o dividendo.
do mesmo jeito ali, certo? Então aí eu expliquei para vocês como vocês vão realizar essas operações de um divisor de dois algarismos. Tem o exemplo A, que está no módulo de vocês, exatamente na página 136, e tem o exemplo B, que foi o exemplo que eu criei para mostrar para vocês, independente do valor, deve-se seguir o mesmo procedimento, certo? Só para recapitular, os fatores da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. E todas as vezes que eu for resolver uma divisão, eu não vou começar pelas unidades, vou sempre começar pelo algoritmo de maior valor. Se for centeno, maior centena. Se for unidade de milhar, unidade de milhar. E assim por diante. De lá para cá. Diferente do que acontece na multiplicação, na subtração e na adição. Certo? Então, gente, o nosso tema de matemática de hoje é esse. É resolver divisões onde o divisor possua dois algarismos. Como esse exemplo aqui, ó. Nessa operação, nós temos o 22, né? Um divisor com dois algarismos. E nessa operação, nós temos o 12, que também é um divisor com dois algarismos. Sigam atentamente a técnica que eu orientei. Assim, vocês vão conseguir responder com maior eficiência as atividades. Certo? Mas antes de nós irmos para a atividade, eu vou ler para vocês esse texto que tem aí na página 137, antes da primeira questão da atividade, que fala sobre Teatro Amazonas. Vou fazer a leitura. Teatro Amazonas. A peça teatral é uma forma de arte que pode proporcionar as mais variadas emoções para quem assiste a ela. Geralmente, é apresentada ao público em um teatro. No Brasil, existem vários e belos teatros. Um deles é o Teatro Amazonas, localizado em Manaus. Inaugurado em 1896, é o principal patrimônio cultural arquitetônico do estado do Amazonas. Sua arquitetura imponente impressiona quem o visita. Aí nós temos 4 caixinhas de texto. Na primeira diz assim: o Salão Nobre, área mais luxuosa do teatro, foi decorado pelo artista italiano Domenico De Angelis. Segunda caixinha: Vida de Paris, a cúpula é constituída de 36 mil peças em cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas. A capacidade desse teatro é para 701 pessoas. A construção desse teatro foi iniciada em 1882. Aí tem essa breve história desse teatro, para que a gente possa só dar uma analisada e a partir deles e da explicação que tem aqui, que segue essa explicação que eu já fiz para vocês na prática e nesse exemplo no quadro, vocês vão responder a atividade e vai da página 137 até a página 142. Não se preocupem em rapidez, analisem. Lembre-se que, como eu sempre falava para vocês na sala de aula, matemática é uma ciência exata. E a gente precisa responder com eficiência. Na matemática a gente tem que ter a resposta correta. Não é uma coisa que pode ser ou não. Certo? É um cálculo, é direto, é uma ciência exata. Então, não se preocupem em realizar com tanta rapidez. Tenham cautela, muita atenção, para que vocês obtenham uma satisfatória eficiência na realização dessas atividades. Certo? Gente, voltando agora com a aula de ciências, né? Voltando agora com a aula de ciências, nós vamos estudar a relação alimentar entre os seres vivos. Nós e todos os seres vivos que habitam o planeta mantemos uma relação alimentar, não é? E nós vamos entender isso a partir do estudo do módulo de ciências, o módulo 2, a página 222. A gente vai entender que existe o que a gente vai chamar de cadeia alimentar.
uma ligação, um ciclo alimentar que vai se fechando assim, ó. Mais ou menos como se fosse assim, desse jeito. Onde um depende do outro, né? Um ciclo, e está o tempo todo girando, um ciclo de dependência entre os seres vivos. Certo? A gente primeiro, de início aí, na página 222, nós temos um cavalo, né? Um cavalo interagindo com a grama. Fazendo o quê? Se alimentando da grama. Olha aqui. O cavalo que está pastando na grama, né? Se alimentando. Já há uma relação alimentar entre o cavalo e a grama. E também é um ser vivo. Não é um ser animal, mas é um ser vivo, é um ser vegetal. Pois bem, na imagem aqui abaixo, eu não vou ler o texto para a gente explore melhor a imagem, certo? E compreenda como essa relação acontece na prática. Mas eu peço que vocês em casa, antes de realizarem a atividade, façam a leitura do texto, tá bom? Ó, aqui abaixo nós temos essa imagem e faz toda uma representação de uma adeia. O primeiro dessa adeia é o capim, né? Que produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Como nós estudamos, as plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, tá bom? Aí, depois do capim, quem é que consome o capim? O segundo aí, ó, o preá, esse mocozinho aqui. Ele vai lá, o preá se alimenta do capim, obtendo dele a energia e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. O preá vai lá e se alimenta do capim. Aí depois vem a sussuarana. O que é a sussuarana? É como se fosse uma onça parda. Olha ela aqui, ó. E essa sussuarana vai lá e se alimenta do preá para obter as energias e os nutrientes que necessita. Aí depois da sussuarana vem o quarto, que são os seres vivos microscópicos. Aqueles que são responsáveis pela decomposição dos outros seres vivos, né? Dos animais. Aí tem aí, ó. Degradam a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter a energia e nutrientes de que necessitam. Então existe uma cadeia. É um ciclo, como eu falei para vocês. Um animal vai dependendo do outro. Um ser vai dependendo do outro. Se alimenta de uma coisa e já serve de alimento para outro. É por isso que a gente fala dessa relação alimentar entre os seres vivos, que forma uma cadeia. Por que uma cadeia? Porque é um ciclo fechado. Como esse eu fiz aqui para vocês. Onde um vai dependendo do outro. Um se alimenta para tornar-se alimento para outro. E assim sucessivamente. E todos estão a todo instante interagindo nesse processo. Tá certo? Aí embaixo nós temos a ordem, ó. Uma ordem cronológica, um cronogramazinho mostrando como acontece. O capim é alimento do preá, que é alimento da sussuarana e é alimento dos seres microscópicos. Então é assim que segue o processo de relação alimentar entre os seres vivos. Certo? Aqui na página 223 está mostrando do mesmo jeito. O capim é alimento do preá, que é alimento da sussuarana, que acaba tornando-se o alimento dos alguns fungos e bactérias, que são os seres decompositores, os seres microscópicos. Certo? Essa explicação ela se estende, tá? De forma bem detalhada. O capim, ele se torna, no caso, um produtor, porque ele mesmo produz o seu alimento. O preá é o consumidor primário, porque ele não consome outro animal, ele consome o capim, que é o produtor. Aí depois dele vem o consumidor secundário, que é a onça. E depois vem o decompositor, e são os seres microscópicos. Consumidor produtor, consumidor primário, consumidor secundário e seres microscópicos. Ó, só que quem está no topo de tudo isso são os decompositores, porque esses fungos e bactérias ele pode decompor todos, tanto o vegetal quanto os animais, tanto o capim quanto o preá quanto a onça, certo? Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a quantidade de nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Ó, o capim precisa da luz solar para produzir energia, né? A luz solar, a água, tudo que uma planta precisa. Já o preá, ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta e já vai se fortalecendo. Certo?
E aqui, ao se alimentar do pré-A, a Sussuarana obtém parte da energia presente nele e vai alimentando também as suas energias, os nutrientes do qual necessita, tá certo? E aqui, para finalizar, nós temos o exemplo de uma teia alimentar, tá? A Sussuarana, daqui, ela pode se alimentar do veado campeiro, do teiu, do preá. O sapo se alimenta do gafanhoto. O preá, do capim. O teiu se alimenta do sapo e do gafanhoto. O veado se alimenta do capim. E o decompositor se alimenta de todos. Decompõe a todos os decompositores. Tanto o capim quanto o gafanhoto, todos eles passam pelos decompositores. Certo? E aqui na página 227 até a página 228 é a nossa atividade. Qualquer dúvida, pode chamar no privado ou deixar o seu comentário aqui abaixo na plataforma, certo? Mais uma vez, né? Quero dizer para vocês que a nossa luta continua. O Covid-19 está aí, causando vítimas, infectando muitas pessoas. A cada dia o número de infectados tem aumentado. Isso devido à falta de precaução das pessoas. Então vamos manter as precauções, vamos manter o foco para que, se Deus quiser, a gente possa juntos vencer esse mal que está atormentando as nossas vidas, amedrontando todo o planeta Terra. Um abraço no coração de todos, boa aprendizagem e até mais tarde, se Deus quiser.